Boa noite, Daniel. Oi, Sheila, tudo bom? Graças a Deus, tudo em paz. Que bom, que bom. Feliz em ter você aqui nesse projeto do escritório chamado Sava Talks. Um bate-papo leve para a gente falar sobre esperança para o mercado empresarial, para o pequeno, para o médio empresário, para aquele que está sofrendo, né, Sheila, com essa pandemia. Daniel, olha, antes de a gente entrar nesse tema, são duas coisas que eu preciso fazer, né? Observações. A primeira é parabenizar você e toda a sua equipe do escritório por essa iniciativa de estar compartilhando conhecimento. Porque o enriquecimento das pessoas que estão na rede social, tendo acesso a isso, é tão grande. Porque a gente não está trabalhando com fake news, a gente leva para a população, para os nossos seguidores, informações de primeira linha, de alto padrão. Eu tenho visto pessoas incríveis, com capacidade assim, jurídica maravilhosa, dando aula, orientando, dando dicas, dando pulo de gato no mundo jurídico. Então, isso é muito bonito. Isso, para mim, é generosidade de conhecimento. Foi uma das coisas que eu percebi entre os advogados no meio dessa pandemia. Né? Então, estão de parabéns. A outra quesito é parabenizar pela campanha que vocês tocaram em frente. Que, por sinal, eu fiquei sem saber qual foi o resultado final que vocês conseguiram, porque eu lá do lado do Rotary estou numa loucura para vacinar, para pegar teste de velhinhos, eu estou envolvida nisso, não lhe dei a atenção que você merece. Mas me diga só um pouquinho como é que foi o resultado final da campanha de vocês. A campanha foi boa demais, Sheila, fazendo bem. Foi um braço social que nasceu do escritório nesse período de pandemia, que vai continuar. A gente arrecadou 8 toneladas de alimentos. Então, foi muito bom. Auxiliamos 3 instituições, a Aspan, o Hospital Padre Zé e a Casa Pequeno Davi. E acredito que conseguimos aí fazer com que as famílias que são assistidas lá, os idosos, as crianças, tenham tido dias um pouco melhores do que os que têm tido normalmente. Espero que outras iniciativas continuem, não só do nosso escritório, mas de todo o setor privado, a fim de, junto com vocês do Rotary, com tantas outras instituições, a gente consiga disseminar um pouco mais esse ensinamento bíblico de amor e de caridade. Pois é, de estender a mão nesse momento, né? Que é o que a gente Verdade. vai falar depois sobre o Estado e o contribuinte nessa relação aí. Mas, olha, para mim é um prazer, eu quero agradecer a você, porque eu sempre estive do outro lado, eu estou sempre, normalmente, entrevistando. Então, para mim é muito, não é comum eu estar dando entrevista, concedendo entrevista, ou discutindo, sendo entrevistado. Então, para mim vai ser uma honra e eu estou ansiosíssima por isso, viu? Porque você vai falar de um tema, a gente vai discutir sobre um tema que para mim é muito caro, é muito importante. E eu sinto que, às vezes, não é dada a devida importância realmente para isso, para essa atenção, para esse cuidado, para esse compliance tributário, para essas atençõezinhas nos detalhes que a gente precisa ter, que o empresariado precisa ter, não só para, para preservar o seu caixa, mas para preservar a empresa e pensar a longo prazo. Então, tem que ter um olhar nessa questão tributária. Pois é, Sheila, e pegando esse gancho, esse é o 12º episódio do Sava Talks. Hoje, para quem não conhece, não é seguidor de Sheila, ela é multidisciplinar, é apresentadora, se brincar é jornalista também, escreve bastante texto, é presidente do Rotary Club aqui na Paraíba e, acima de tudo, é uma grande advogada trabalhista. Eu acho que o que mais a qualifica, sem prejuízo dos demais predicados que eu falei aqui, mas acredito que a advocacia tributária, perdão, de Sheila é muito presente, é muito forte. Sheila advoga para diversas pessoas físicas e jurídicas há anos aqui na Paraíba e acredito que ela vai poder contribuir demais com o assunto dessa semana, que é a advocacia tributária, ligada à advocacia tributária, né? Que são os impactos tributários do Covid-19 nas empresas. Para quem está nos assistindo, não se preocupe, a gente não vai falar aqui de termos técnicos. Isso aqui Não, logo eu não falo. não é uma aula de direito. Quem estiver esperando uma Não. live de direito, fuja daqui e vá atrás de um conteúdo melhor. A ideia nossa aqui é falar direto a língua do empresário, a língua daquele que está sofrendo diante de um cenário, Sheila. Eu vi um dado ontem na Conjur, que nós, nesse período, o Brasil, em praticamente 3 meses de pandemia, produziu 10 mil atos legislativos, dentre portarias,
legislações, resoluções, leis estaduais, medidas provisórias. Então, assim, decretos. A vida tá uma loucura, né? Todo mundo liga para a gente e pergunta, acho que isso acontece com você na advocacia tributária. Me diga uma coisa para eu fazer que me dê segurança jurídica. Eu digo, não tem. Não tem. Não tem. Olha, se for um dos tópicos que eu botei para a gente discutir, foi exatamente a questão da segurança jurídica. Porque é aquela história que eu até comentei numa live. A gente está trocando a roda com o carro em movimento. É Por verdade. mais que... E quando você falou assim, a quantidade de medidas, medida provisória, de legislação que foi produzida como um todo nesse período de 2 a 3 meses, né? Começou de março essa preocupação que o Estado e a União chegou junto em março. Então, Daniel, já estamos em junho. Tem coisas que eu não vou nem comentar aqui, porque já passou, já foi. Entendeu? Muitas coisas que se testou no judiciário, muita coisa que não deu, não adiantou. Já foi definido. Agora vai acabar muitos prazos que foram suspensos, estão acabando agora no final de junho, já acabou. E o que a gente fez? O que a gente está planejando para depois da pandemia? O título de filme americano, O Dia Após a Pandemia. Principalmente para as empresas, para quem advoga em empresa, para aguentar a angústia e a ansiedade do empresariado. É verdade. O empresário está sangrando e a gente sabe que o impacto tributário, né, dentro de uma empresa é algo surreal, né? A gente tem uma das maiores cargas tributárias do país e, de fato, a gente precisa ter um panorama do que está acontecendo. Então, já entrando no nosso papo, para a gente não perder mais tempo. Vamos embora. Vamos embora. O que é que você acha que foram as medidas mais relevantes em termos de tributação, obrigações acessórias que o governo federal fez aí nesses 2, 3 meses? Olha bem, quanto à questão as questões federais, o governo foi rápido em um ponto muito importante. 2, para atender a pessoa física com aquela questão da assistência dos R$ 600, né? Demorou ali, mas ele saiu rápido, né? A outra coisa que ele andou foi preservar o Simples Nacional. Né? Então, uma das coisas que o governo federal, de cara, ele fez foi o deferimento, né, das empresas no Simples Nacional, do pagamento dos tributos do Simples Nacional. Né? Que a gente fala, ele não parcelou, que às vezes as pessoas, não, é parcelamento ou deferimento ou moratória. Existe uma grande diferença. O governo, nesse caso do Simples Nacional, foi uma moratória, ele deferiu o tributo que seria de março, competência de março, abril e maio, ele jogou bem mais para frente. Eu até peguei essa tabela, que eu vou até disponibilizar depois, Daniel, porque, olha, isso aqui são todas as datas, Daniel, de todos os tributos que já foram. E, assim, os contadores fizeram isso muito bem, já organizaram por data cada parcela que foi deferida. E entre essas parcelas, em relação ao Simples Nacional, a gente sabe que ali é uma união dos 3 entes, né? Do Estado, do município e da União. Na medida que a União fez o seu deferimento dos seus tributos federais, que ela não podia fazer dos estaduais e do municipal, de acordo com a atividade de cada um, os estados, pelo menos em relação a isso, boa parte dos estados acompanharam, né? Então, também está prorrogado. O Simples Nacional realmente foi deferido de forma generalizada. Eu acho que raros os estados que não acompanharam a União em relação a isso. Tá? Então, esse tributo foi realmente deferido. E dentro do Simples, meu Deus, segundo a própria fala aqui do secretário Marialvo, no estado da Paraíba, que foi o único tributo que realmente ele deferiu, foi exatamente o do Simples Nacional, o ICMS do Simples Nacional. Está embutido no Simples Nacional. Esse foi o único que ele também deferiu. E segundo ele, o argumento seria de que mais de 90% das empresas aqui na Paraíba é do Simples Nacional. Então, ele acredita que o que o Estado poderia fazer de mais interessante, de mais relevante para a empresa paraibana seria esse deferimento do Simples. E aí também, em relação a deferimento, ele parou nisso, né? Mais nada, né? Nada. Aí, o que aconteceu? Em relação... voltando, depois eu vou chegar no Estado. Em relação aos outros tributos federais, né? Qual era a grande questão? E você acompanhou muito bem que nós chegamos a falar sobre isso, a fazer entrevistas sobre isso, que foi a força e a exoneração em relação à folha de pagamento. Né? Deu uma exonerada em relação à folha de pagamento exclusivamente
no quesito ao ajudar a questão de reduzir a carga e o Estado chegar junto na questão da suspensão. Né? Nesse período em que, em março, o governo federal ele tomou essas atitudes, surgiu uma ansiedade, uma dúvida muito grande com a contribuição patronal. Ele não deu na mesma medida, Daniel. Não foi na mesma medida que ele deu isso. Então, isso gerou uma angústia, isso gerou uma sensação terrível nos escritórios de advocacia para fazer o quê? Alguma medida. Vamos pensar em alguma coisa? Vai ter medida provisória? Vai fazer... Sabe, o legislativo está pensando em alguma coisa? Mas, né, naquela história... Eu acho que Sheila travou um pouco aqui. Vamos esperar voltar. Sheila? Sheila? Voltou. Conseguiu? Eu consegui trocar a internet. Consegui trocar. Aqui em casa eu botei duas para dar conta. Então, a contribuição patronal e de terceiros, né, da questão da substituição em relação a tomadores de serviço, só depois de um tempinho foi que conseguiu realmente também o governo deferir isso. Que aí tem alguns poréns em relação a isso na questão penal, porque ele deferiu. Eu vou reter do tomador, mas eu vou ter um prazo para pagar isso. Olha aí, né? Se a gente não tomar cuidado, as empresas não achar que isso, né, vai fazer parte do seu faturamento, né? Se ele não tomar cuidado com essa questão tributária, ele lá na frente pode ser penalizado. E aí a questão é criminal. E que são medidas, né, que não geram um impacto real de economia. Ele só dá um incremento no seu fluxo de caixa, porque tudo isso você vai pagar lá na frente, né? Isso! O governo federal, o trabalho, até em relação aos impostos federais diferenciados, a preocupação dele foi aliviar o fluxo de caixa. Dá fôlego. Até porque ninguém sabia mais ou menos até onde ia dar isso, porque tudo acaba agora em junho. E eu quero saber como é que vai ser julho, como é que vai ser essas retomadas, para ver se a gente vai ter fôlego para julho, para recomeçar a pagar as coisas em julho. Então, aí, a gente ainda está patinando em relação a isso. Então, nesses tributos, você teve também, voltando em relação à folha, a contribuição de terceiros, né? Do Sistema S, redução de 50%, temporário, de abril, né? Vai até junho, temporário, mas teve uma redução. O Sistema S ficou puto? Nem se fala, né? Porque tá tirando dele. Foi, assim, bronca grande também lá em cima em relação a isso. Ninguém quer abrir mão, Daniel. Essa é a questão. Ninguém quer abrir mão da sua receita. Nem o Estado, nem a União, nem o município. Eles não estão querendo e, infelizmente, não esperem mais coisas. Então, em relação à redução da carga tributária, de reduzir mesmo, nós só tivemos essa questão da exoneração, né, que reduziu para 50%. Tivemos isenções, aí tá, ou botaram a alíquota zero nesse período, para quê? De IPI de importação. Você teve para produtos de saúde, medicamentos, mas ligado ao combate realmente do Covid, né? Ele deixou muito bem específico em relação a isso, mas nenhuma outra medida em relação foi feita para amenizar ou para facilitar. Agora, Daniel, se a gente, advogado nessa área, trabalhista, tributário, ficamos loucos tendo que ler medida provisória. Você tem noção de como ficou os contadores com essas obrigações acessórias, que boa parte não foram suspensas, e tendo que fazer algumas declarações, tendo que fazer em março. Muitas dessas obrigações acessórias, eles estão fazendo de onde, pelo amor de Deus? Eles não foram tidos, pelo menos até a última notícia, como essenciais, como nós advogados fomos. Ele está com colaborador em casa. E o sigilo de dados nas transmissões dessas informações? Salvo engano, eu acho que o Conselho de Contabilidade conseguiu eliminar e eles abriram. Até um dos decretos para trás. Eu não sei se essa liminar foi cassada, mas eu me lembro dessa informação. Toda hora tá falhando. Não faz nem sentido eles não estarem qualificados como essenciais, né? Nesse período que são os contadores. Então, a situação para eles ainda é pior ainda. E olha, Daniel, os empresários têm que olhar com outro olhar para o contador nesse momento.
Tá? Essa simples tabela que eu coloquei, que eu consegui imprimir aqui, você tem umas obrigações acessórias imensas, algumas deferidas. Você tem tributo federal, como, por exemplo, não é um tributo, né? O FGTS, mas o FGTS, diferentemente, ele foi deferido e ele foi parcelado. O FGTS, além dele ter esse deferimento, você vai poder parcelar em 6 vezes. Foi ótimo essa atitude. Por que não isso já com outros tributos? Né? Por que esse cuidado não foi... Esse olhar não foi assim, né? No FGTS fizeram dessa forma, por que não estenderam para os outros tributos? Então, assim, a grosso modo, nessa questão federal, foi isso. Aí você teve também a questão da suspensão dos prazos, e para a gente que é advogado sabe da importância que foi, a suspensão dos prazos, dos processos administrativos que estavam correndo. Eu, por exemplo, eu tinha um cliente que tinha acabado de receber o resultado de uma auto-infração que a gente tinha conseguido só proporcional. Ia ter uma parte ainda que ele ia pagar, então está suspenso ainda. Ele, né, tinha uns 30 dias, vai suspender, vai voltar a correr, e aí ele ainda tem esse prazo, né, para poder ganhar fôlego para poder pagar. Agora, não é só isso. Olha bem, eu ganhei esse tempo, né, em relação aos processos. Nós temos, por exemplo, escrever em dívida ativa do mesmo jeito, está suspenso. Né? Você teve o prazo dos 90 dias, as certidões negativas ou as certidões positivas com efeito de negativo também foram prorrogadas, o que é uma maravilha. Mas para quais setores? Está todo mundo parado. Mas, de qualquer forma, né? Quem tem, principalmente na questão da previdenciária, foi prorrogado. É um trabalho a menos. Tá? Teve outra, Sheila, teve outra também, que foi sobre... os empregados que forem afastados com suspeita de Covid naqueles 15 primeiros dias, sim, eles vão ter uma compensação que o empregador vai pagar, e aí o contador lança lá um código, e esses primeiros 15 dias serão custeados pela União. Você através de compensação previdenciária. Bacana, ótimo. Então, essas ações nem falo, porque quando eu falar de lucro real, tem tantas outras despesas, né, que são necessárias, não são habituais, mas são necessárias, que surgiu nesse contexto e que, né, que vai ter que ser revisto, né, lá em cima pelo CARF, os contadores, na questão quando a gente pensar num planejamento, o que ele vai fazer? Você pensar numa pequena empresa, não, mas um supermercado que ele está gastando de despesas extras que eles estão tendo, isso, né, a gente pode falar isso lá na frente. Então, voltando para esses benefícios, para esse apoio... Federais, benefícios federais. Exatamente, esses federais. Então, além da própria Procuradoria da Fazenda, dar aquela segurada, não vai colocar ninguém em dívida ativa, né? Vai estender as certidões. Então, teve isso, mas no lado da pessoa física, eu quero que você observe como foi mais interessante o Ministério da Fazenda em relação a isso. Em relação ao imposto de renda, estava se tendo grande dificuldade. Olha bem, imposto de renda é referente ao ano anterior. Não tem nada a fé, a pessoa física não teve nenhuma afetação em relação a isso. No entanto, a preocupação da Fazenda, que ele chegou, são setores diferentes, né? Quem cuida da parte da pessoa física e da pessoa jurídica junto ao Ministério é completamente diferente, tem outro tipo de sensibilidade, e eu já percebi isso na prática. E foi o que ele fez. Claro, ele deferiu. Olha bem, ele prorrogou a obrigação acessória, né, a nossa, de poder fazer a nossa declaração. Né? Ele estendeu até junho. Ele colocou a parcela, né, a primeira parcela, ou seja, a única, ou a primeira das outras que você pode parcelar. Você colocou para o dia 30 de junho, já imediatamente, quando você gerava, faz sua declaração que você gera, já sai a primeira parcela para lá. Né, para junho, olha o benefício. Além disso, Daniel, foi isso que eu não senti quando falou de empresa. Em relação a isso, a Fazenda, ela ela poderia prorrogar também a tabela de restituição. Verdade. E não fez. O que foi muito bacana em relação a isso foi uma atitude interessantíssima. Manteve, foi pela primeira vez, é o primeiro ano que a Fazenda, é o primeiro ano que a Receita Federal, ela começa a devolver no mês de maio, foi agora mudou a tabela, era sempre, a primeiro lote saía dia 15 de junho e ia até dezembro.
né, do exercício passado, você recebia até dezembro, se desse tudo ok. Então, era uma tranquilidade para quem tem a sua restituição aí por vir. Então, era uma tranquilidade. Então, ele manteve isso. O primeiro lote já saiu no mês de maio. E aí Isso manteve. injeta dinheiro na economia. Exatamente. E não é só, devolve aquilo que é lícito, que é do contribuinte. Você está entendendo? Olha bem, porque isso é uma das sugestões lá para frente que a gente vai poder discutir. Então, olha a sensibilidade que a União teve em relação à pessoa física. Então, era isso, mais ou menos, que se pode esperar. Então, eles foram muito mais rápido nessa decisão, nessa tomada de decisão e de agir. Né? Então, isso tendeu... Talvez o governo federal, considerando que abriu linhas de crédito, Pronamp, acesso emergencial, financiamento de folha, suspensão dos contratos, financiado, na maioria das vezes, 100% pelo governo, dependendo do salário do empregado, talvez ele tenha achado que fez demais pelas empresas. Não sei, talvez tenha sido... Mas, olha, conversando com o pessoal, porque aquela história, eu converso entrevisto o pessoal dos dois lados, eu entrevisto contribuinte, como entrevisto o pessoal auditor, eu converso com o secretário, atrás de informação, né? Eu fui sair colhendo informação. A sensação, Daniel, quando se fala de direito tributário, é que direito tributário não é só o direito do contribuinte. Né? A gente vive no Estado democrático de direito, onde o direito tributário ela é uma balança onde estão os dois entes. Quando eu falo Estado, aí se entende todos os entes. E o contribuinte, a gente é uma troca, uma simbiose entre os dois, onde um alimenta o outro. E os dois nessa balança foram prejudicados. Você tem o Estado, a União, que a arrecadação caiu, já vinha com problemas governamentais em relação a poder enxugar a máquina, reduzir custos em relação à contribuição previdenciária, a relação à aposentadoria, né, querendo fazer a reforma tributária. Então, você tinha o Estado já com problema, imaginando que poderia ter um déficit. E você vê o contribuinte também nessa situação. Então, o que aconteceu afetou os dois ao mesmo tempo. Então, quando o Estado ele abre mão, ele defere, e nesses meses suspende essa arrecadação, Daniel, por mais que o Estado da Paraíba, por exemplo, abriu mão só do Simples Nacional, mas quando a União faz isso também de alguns tributos federais, como ele fez com o IPI, e aí vai... É a nossa participação. O Estado também vai representar isso no Estado na hora de vir a parte do Estado referente a esses tributos. É verdade. Nos fundos. Então, nosso Estado, os Estados também vão sentir muito, né, de infraestrutura, e aí a gente tem alguns problemas que vão vir a posterior. Então, ele acredita realmente que fez muito. Então, ficou nisso. Né? Aí, eu vou tentar dar uma puxada, só concluir. Você falou de um tema que é importante, quando você disse em relação aos financiamentos. Isso. Realmente. Eu me lembro quando as primeiras palestras que eu vi, logo depois do pronunciamento, foi do presidente do BNDES, informando a quantidade, a forma como eles iam trabalhar com os bancos para poder liberar mais crédito na economia, o que seria fantástico. Meu Deus, eu participo de grupos de empresários, todo mundo louco, até quem não precisava, dizendo que ia pegar porque a linha de crédito ia ser muito boa, aquela coisa toda. Cadê que conseguiram? Como é que tá para conseguir? Cadê as garantias? Burocracia então, em cima de burocracia. E tudo querendo... Os próprios bancos estão inseguros. Não pensa que ele não está... É porque está inseguro em relação a isso, a essas garantias. Então, não está sendo fácil receber. Se você perceber, conversar com seus clientes, você vai ver que eles estão reclamando dessa dificuldade real de chegar o crédito até a empresa. Né? E aí você tinha várias dificuldades. Dificuldades porque o ente que está liberando o crédito, ele quer ver a sua movimentação. Ele estava pedindo a última movimentação do mês, algumas últimas movimentações. Que movimentações que você vai ter agora? Entendeu? Se você vier, estender... Pode falar. Não, como é que movimentação? Você parado com tudo fechado, funcionando a reboque? Exato, você tem que analisar, no mínimo, a capacidade de endividamento referente ao ano anterior. Né? Que algumas decisões colocaram dessa forma, alguns já estão fazendo isso. Porque se não fizer isso, não vai adiantar, eu não vou conseguir crédito.
E quem deixou para fazer essa negociação ou ir buscar esse crédito, já que ele está em aberto, ainda vai ficar aberto, né, até quase o final do ano, que eu for para o banco, ele vai querer pedir essas garantias e essa movimentação referente ao ano, ao todo ano, porque eu vou poder, em mês de setembro, quando der o apanhado geral, eu vou precisar de crédito. Então, eu vou para o meu banco, eu vou atrás do banco que está fazendo essa linha de crédito, mas ele tem que aceitar as minhas condições, mas referente à minha capacidade que eu tenho, né, de produção, de tudo, referente ao ano passado, que esse ano não é referência. Esse ano acaba não servindo realmente como referência. Então, tem que ter esse olhar. Então, tirando o FGTS, voltando, que não é tributo, porém, foi parcelado, a gente não teve muita vantagem em relação a isso. Voltando agora e falar um pouquinho do estado da Paraíba, o ICMS e as obrigações acessórias referentes a ele não foram suspensos, né? E tirando o simples. Os parcelamentos, agora vamos assim, Daniel, é raro. Eu não tenho um cliente que não tenha tido algum tipo de parcelamento junto ao Estado. É, verdade. Ou referente ao refis, ou o ordinário, mas ele tem um parcelamento, né? Então, esses parcelamentos, por exemplo, ele suspendeu, né? E aí ele fez o seguinte, aí realmente ele prorrogou, uma prorrogação no nosso estado. Ele jogou para o final. Isso significa o quê? Lembra? Eu acho que eu entrevistei alguém referente a isso nos contratos particulares, porque os bancos estavam fazendo essa negociação, porque ele pega essas parcelas, joga no capital principal, gera os juros, e aí no caso do estado da Paraíba é Selic, né? Uhum. E aí prorroga realmente para o final, né? Vão ter aí mais 3 parcelazinhas no final do financiamento, né? Dos parcelamentos. Então, o Estado fez isso, né? Ele realmente prorrogou o parcelamento. E da mesma forma como fez a União, ele prorrogou as certidões negativas, as certidões positivas com efeito negativo. O Estado também suspendeu o processo administrativo, a execução, então tudo isso ele fez. Mas uma coisa eu te digo, ele não parou a fiscalização para as empresas que estão funcionando. Foi a primeira coisa que eu perguntei, né? Eu tive a oportunidade, eu disse, e como é que tá os auditores? Eles estão trabalhando? Fica imaginando a cabeça de um contador da empresa, né? Que está trabalhando, por exemplo, está produzindo. Vai continuar? Vai. Os auditores continuam fazendo o seu trabalho para as empresas que estão em atividade. Foi suspenso para as empresas, no caso, o comércio aqui, né? Isso para algumas cidades também, claro, né? Quando eu falo, vai depender de cada cidade, ele pode nem ter tido paralisação aqui do nosso estado. Então, no caso de João Pessoa, ele para de fiscalizar boa parte, mas outras ele que continua produzindo, está continuando. Até porque, Daniel, saiu o informe da Cefaz aqui, do estado da Paraíba, saiu um informe onde ele coloca, deixa muito claro nesse período, até a semana passada de maio, qual foi a arrecadação do estado, né? Quais foram as quedas. E 3 setores cresceram consideravelmente. Um deles eu fiquei surpresa. E você vai. Você sabia que a área de cosméticos cresceu? Meu Deus! Foi. É um dos setores. Infelizmente, eu quando estou entrevistada, eu não posso colocar expor. Mas cresceu, né? Será que álcool em gel entra na conta de produto de cosméticos? Pois é. Deve ser, porque... Aí o que aconteceu? Agora, o ramo de alimentação, ele manteve. Agora, a queda. Onde foi a queda grande do nosso estado? Foi aonde? Na questão de combustíveis. Menos circulação, né? O isolamento afeta diretamente. Exato. E é uma grande arrecadação do estado, né? Essa questão. Então, sim, teve uma queda consideravelmente de arrecadação referente a esse setor. Então, o estado... segundo o Marialvo, o secretário, vai colocar e manter isso sempre informado, essa comunicação direta com o contribuinte. Teve números absolutos, Sheila, assim, de quanto caiu a arrecadação? Tem, olha, porque eles fazem por setor. Caiu a arrecadação em 37% no setor. Nesse setor, por exemplo, que a gente estava falando aqui de combustíveis, esses derivados do petróleo, a queda foi mais de 37%. Você tem quedas assim, até que eu achei que pudesse ser mais, viu? E aí, mas ele colocou das últimas semanas. Então, o informe está muito preciso, com planilhas, informando setor por setor os que cresceram. Esse dado é importante. Esse dado, Daniel, vai medir a capacidade contributiva das empresas do nosso estado.
Verdade. Isso aí serve para a União, para as ações que hão de vir pós-pandemia. Porque esse é o princípio que todo advogado tributarista vai ter que trabalhar e pensar em relação ao seu cliente. Né? Qual é a capacidade contributiva do meu cliente pós-pandemia? Como é que vai ficar isso para várias e outras soluções ou outras saídas que ele pode ter. Então, no estado da Paraíba, realmente teve essa queda. Ele considera, o secretário, na fala dele, ele considera realmente que o estado da Paraíba já fez muito, está fazendo muito em relação à pandemia. É o que ele pode, é o que ele consegue fazer. Eu vi Agora, até que houve um pedido do deputado federal Rui Carneiro para que houvesse também esse diferimento no recolhimento de IPVA, né? Aqui no estado, que caiu, teve considerando... uma queda, a queda foi grande. Eu, por exemplo, renovei minha carteira, eu não tive nem como ir buscar. Paguei taxa e tudo, eu não tive nem como buscar e pegar isso. Então, também teve uma queda. Sabe uma queda, um imposto que, olhe, observe uma coisa, vai ser um imposto que vai mudar muito a cara dele, é o ITCMD. O imposto de transmissão causa-morte vai ser a menina em que o legislativo vai querer dar aquela história, vai aumentar as alíquotas, pode chegar a aumentar as alíquotas ou a alíquota, ou a questão progressiva, as bases de cálculo que ele coloca ali na alíquota progressiva, mas vai ser a menina que vai ser mexida agora, né? Assim, o olhar da União para que o legislador altere alguma coisa pode ser exatamente esse tributo. Tá? Por que eles trabalham com essa possibilidade? Porque é um tributo onde o patrimônio está parado. Eu acho que Sheila teve um probleminha aí. Vamos esperar ela voltar. Voltou, tô te ouvindo. Mas tô te ouvindo bem, Que pode bom. falar, voltou. Então, assim, ótimo. Então, esse tributo vai ter um olhar diferente, mas até então não se mexeu e ele teve uma queda grande no estado. Até porque, Daniel, eu, por exemplo, infelizmente, eu perdi 3 clientes agora com essa história de pandemia. E são clientes com poder aquisitivo bom. Então, eles vão, por exemplo, gerar esse tipo, tributo, vai ter que pagar esse tributo. Né? Então, nós perdemos muita gente, né? E, por exemplo, em Pernambuco perdeu um cara bilionário. Né? Então, vai ter... É um tributo que vão se olhar com outros olhos a partir de agora, que não tinha. Sabe aquela história do novo normal? O novo normal na tributação vai ser catar tributos, né? Tentar elevar um pouquinho o tributo, e os advogados, os doutrinadores do direito tributário têm que começar a pensar em outra forma, né? As entidades de classe têm que pensar de outra forma, ter um outro olhar para poder conseguir oferecer outras saídas, outras questões em relação a isso. Antes da gente chegar nessa mordida, que eu sei que você tem algumas ideias sobre isso, a gente vai falar. A gente separou aqui, quando a gente conversou, sobre algumas polêmicas tributárias. Né? A gente já falou aqui da Paraíba. E dentre essas polêmicas tributárias que estão mais latentes nesse período de pandemia, Sheila, você já deu uma antecipada, eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre os tributos retidos, sobre a possibilidade de crime contra a tributária. Eu acho que, às vezes, o empresário ele delega muito ao contador num excesso de confiança. Não que os contadores do nosso estado não sejam extremamente competentes, mas, de fato, eu acredito que eu tenho empresa, que é o nosso escritório, e tudo que nós fazemos aqui, a gente conversa com o nosso contador para entender quais são as medidas, o que é que ele está fazendo. Então, quem tiver... Quais são as polêmicas tributárias que você elenca e como fica a história de tributo retido? Se você puder... Vamos falar um pouco mais sobre isso, eu acho que é interessante. Se fosse só... Ai, Daniel, se fosse só os retidos, seria tão bom. Agora, só o fato de não pagar o ICMS, a gente já gera questões, representação para fins penais. Então, né, a coisa não é só porque tem do imposto indevido, não. Você recolheu e não repassou. Olha bem, uma das grandes polêmicas realmente que surgiu, e aí é importante por conta da tese que foi levantada no final, foi porque, utilizando o decreto de 2012, por conta das enchentes, se estabeleceu o deferimento de tributos federais, né, e alguns tributos estaduais, referente a estado de calamidade pública.
na hora, enquanto a União ou os estados, eles não agiam com respostas rápidas, vários advogados entraram com essa demanda, até órgão de representação de classe, como a FIEP em São Paulo, entrou com esses pedidos de liminar para suspender, para deferir esse tributo. Né? A princípio, até que saiu uma liminar aqui, suspendendo, outra liminar ali, mas o que aconteceu? Pacificou geral. Foi uma gangorrazinha. Do mesmo jeito que foi, ela desceu, voltou, saiu caçando tudo. Sabe por quê? É engraçado, porque a tese que eles trabalharam em relação utilizando esse decreto, levando para o judiciário, querendo que o judiciário tomasse uma atitude, que o judiciário assumiu a postura que não é dele. Que poderia interferir no planejamento estatal de todo o combate à pandemia, né? De forma muito macro, na atividade dos estados, municípios, da União Federal. Pois é. Então, os juízes entenderam, e aí virou, assim, como é que se diz? Foi a tese da peraí que eu lembrei lá no tempo para não esquecer. A consequencialidade. A tese da consequencialidade, que a gente já ouviu falar várias vezes em relação à tributária, a gente que mais sofre, que eles utilizavam muito para poder determinar o ex nunc em relação a várias decisões, modular as decisões do STF, no STJ, porque imaginava que toda decisão judicial é uma decisão que tem que ser universalizada. Então, dá efeito cascata. Exatamente. Ela é universalizada, então se toda empresa entrasse com ação pedindo a suspensão, imagina como ficaria o Estado, o ente, né? O Tesouro ia ficar como? Ninguém ia pagar tributo. Né? Então, foi uma decisão que os juízes não queriam isso para eles. E eles usaram esse argumento, tá? Da consequência que seria em relação a todas essas medidas. E aí eles estariam tomando uma decisão, que a gente sabe que a briga é grande do legislativo e o legislativo e o judiciário nessa história do ativismo, de toma decisões que não é minha, aquela coisa toda, né, do republicano que a gente tem que respeitar. Então, o que acontece? Os juízes voltaram. Você não tem nenhuma valendo, né, em relação a isso. Mas aí qual é a polêmica em relação? Tá bom, não vou universalizar. E tem a questão realmente da consequência que o Estado, a União, vai bancar isso. Mas eu, como contribuinte, por que não analisar o meu caso concreto? O meu caso é um caso concreto, é específico. A empresa do setor tal, eu estou aqui com o meu balanço, mostrar a realidade. Porque da forma como queriam, de forma liminar, os juízes não se consideraram competentes para tal e nem queriam essa responsabilidade. Né? E aí os pedidos foram, as liminares, os pedidos, Daniel, foram de todo jeito. Não se tomava o cuidado. Imagina, Daniel, que às vezes em ações que a gente entra com todo um parecer técnico, a gente bota um contador para fazer todos os cálculos, que bota o danado do juiz, às vezes nem analisa com precisão, porque é complexa essa questão da contabilidade, de tudo. Imagina em sede liminar o juiz tomar uma decisão dessa. É uma decisão estilo daquela máxima em dúbio pró-sociedade, né? Então, entre eu favorecer a empresa ou favorecer toda uma coletividade, eu vou prestigiar a coletividade. Mas isso não tira aí, Daniel, a possibilidade realmente de se analisar o caso concreto, porém, com uma petição e com a possibilidade de provar realmente essa necessidade, essa capacidade, ou não, realmente, de bancar aquilo, de bancar essa responsabilidade que vem. É um problema também, Sheila, meio generalizado do brasileiro, né? Por exemplo, todo mundo começou a dizer, eu não pago mais conta. Isso. Né? Todo mundo, eu não pago mais conta. Então, todo mundo começa, eu não pago mais tributo. Então, começa a ter um efeito cascata que acaba atrapalhando quem de fato precisa, né? Fazer um recolhimento diferido para quem precisa, de fato, de uma postergação. E que pode provar isso, que tem capacidade, que vai produzir, que tem todo um projeto, né? Então, analisar isso em cada caso concreto, eu acho que vale. Eu acho que é o papel do advogado aí tentar levantar isso nos casos realmente que vão precisar. E a gente vai ver que vai precisar, porque a situação pode apertar. A empresa pode deixar... por exemplo, ficar em situação que ele não vai conseguir honrar esses compromissos. Então, ele tem que pensar realmente na forma, até para garantir a sua boa-fé, porque lá na frente, a forma como o Judiciário, o STF, o STJ definiu, o STF decidiu em relação ao crime tributário, principalmente pelo simples não pagamento do ICMS, então deixa todos os empresários, têm que ficar de orelha em pé.
Verdade. Entendeu? Tem que ficar de orelha em pé. Até porque, Daniel, e eu faço um alerta para os nossos empresários aqui do nosso estado, a representação fiscal para fins penais no estado da Paraíba é algo que está sendo levado a sério há mais de 6 anos. O Ministério Público está trabalhando muito aqui, viu? Na área olha, eu tenho clientes que veio receber a execução fiscal agora, depois de todo o processo de defesa criminal referente a essa ação. Então, ele vai primeiro pela via que, para mim, eu acho assim, abusivo o que o Ministério Público está fazendo, porque ele tem que fazer uma análise realmente se o cliente se o contribuinte é um devedor, quanto mais ou não está passando por esse crivo, nunca passou esse crivo aqui no estado da Paraíba. Nunca passou. Então, ele vai mesmo de bolo, bota todo mundo. E aí, o que acontece? Naquela bela audiência que está o Ministério Público, que não é nem a promotora que está ali no primeiro, é o auditor fiscal do seu lado e alguém ali representando, claro, né, com habilidade, mas representando o Ministério Público, o que tem ali é o auditor me provocando, quase me impondo o parcelamento. Essa história penal aqui na Paraíba, lá no Ministério Público para fins tributários, eles querem inverter a lógica, né? Eles querem poupar tempo e meio que dar uma empurrada no direito de defesa contra a parede. Ou seja, eu vou logo com processo penal, processo criminal, ou você faça logo aqui, parcele que mata tudo. Então, é uma lógica invertida em desfavor do contribuinte, né? Total! E aqui no estado eles pegaram pesado. O que a gente tinha, uma bronca grande, discussões jurídicas em relação à representação fiscal para fins penais, a gente tinha um problema porque eles faziam antes de terminar o processo administrativo. Agora eles estão espertos. Quando eles autuam, eles já entram, eles já fazem, já deixam no sistema também essa representação. Quando você entra no sistema de um cliente junto ao estado da Paraíba para acompanhar o processo administrativo, está lá. Só que ele fica suspenso para o próximo passo, caso você perca e não pague o tributo. Olha como é. Você entendeu? Então, assim, é de um perigo, é de uma falta de cuidado com o contribuinte, de olhar com boa fé no contribuinte. Ele não olha com boa fé, é generalizar. Né? Então, esse é um problema seríssimo. Então, assim, essas demandas aconteceram no judiciário. Então, nós tivemos essa baixa. Então, não teve jeito, Daniel. Raro. Eu não peguei um que manteve. Sabe? Uma decisão desse porte que manteve. Qual foi a outra tese que todo mundo correu aí e você deve conhecer muito bem? É o que acontece na esfera judicial tributária, quando você quer questionar, quer oferecer alguns embargos em relação a uma execução fiscal, ou você quer discutir com algum anulatório, você tem que garantir o juízo. E aí ele só aceita depósito, ou seja, de alguma penhora, o processo andando. É dinheiro, amigo. O dinheiro do contribuinte está lá depositado no banco. Antes ficava parado a serviço do banco. Olha bem, esse dinheiro, esse depósito ficava parado a serviço dos bancos. E quanto tempo isso ficou? Aí muda a legislação, os estados, e União pode ficar com esse dinheiro, pode trabalhar com esse dinheiro, claro. No momento de ter o levantamento, tem que estar disponível. Alguns estados não conseguiram colocar e nós tivemos problemas no passado em relação a isso. Mas esse dinheiro está lá para ser usado pelos estados, tá? Então, o que foi que vários escritórios de advocacia fizeram e várias empresas foram entrar no judiciário para fazer esse levantamento, para trocar por seguro-fiança, por exemplo? Pergunta se os juízes aceitaram. Não. Pela mesma questão, porque esse dinheiro está sendo utilizado nesse momento para os estados que estão tendo que socorrer a sociedade em vários setores. Então, não teria como ele devolver ali, fazer esse levantamento, porque não estava disponível. Então, não se conseguiu. Verdade. Olha, entendeu? Essa seria uma boa contribuição. E não se conseguiu. Então, assim... E isso está ocorrendo muito na Justiça do Trabalho, né? Diversas empresas que utilizaram depósito mensal para fins de garantia de recurso, que lá existe a necessidade de preparo dos depósitos, dos recursais, eles estão trocando por fiança bancária. Tem até um ato do TST que foi reeditado agora por força da decisão do CNJ, que permite que os depósitos para fins recursais sejam substituídos por seguro-garantia. Então, está autorizado isso lá na Justiça do Trabalho e melhorou demais da semana passada para cá com o ato do TST. Tá então, vendo? Assim, isso está dando um fôlego ao empresário que tinha aí, talvez, se você tiver 10 condenações, por exemplo, com valores altos na Justiça do Trabalho, facilmente você tem 100 mil reais lá parado, né? Que podem injetar no seu fluxo de caixa.
indício, que é o que você está precisando nesse momento, né? E tem seguro aí que a garantia ainda é 30% maior. Entendeu? Que você pode colocar. Então, esse olhar, Daniel, teria que vir realmente de quem tem a caneta na hora. Essa sensibilidade para poder chegar junto do empresário, entendeu? Nesse momento. Olhar onde é que ele pode agir. Tá? Então, essa foi as grandes buscas do judiciário que até então a gente não encontrou. Várias vão surgir ainda. E algumas eu estou vendo pelo tempo que a gente não vai conseguir falar. Não vai. Não vai, mas tem muita coisa interessante. Mas deixa eu puxar um papo bom aqui. A gente sabe que a gente já falou que a União, enfim, os entes federados estão ávidos por receita. O que é que tu enxerga, Sheila? Acha que vai ter novos tributos? Por exemplo, será que vão tributar ainda mais o imposto de renda a partir dos próximos anos? Será que vai voltar a CPMF? Não. Será que, o que é que vem? O que é que tu enxerga? Olha, vamos a uma coisa que a gente gostaria como tributarista, que conhece a empresa, e coisas que a União quer. Então, como tem muita gente já discutindo por que nós estávamos, assim, no viés de sair aí uma reforma tributária, tem um bocado de projeto que já estava na boca, sendo discutido entre eles, sendo feito lobbies em relação a eles, mas você tem também, agora, vários outros incrementos. Então, em relação a isso, o que é que eles estão pensando? Isso pode ser mais rápido, porque ele precisa de resposta rápida, tá? Sim. Porque na questão tributária nós temos a questão da anterioridade. Então, várias ações, vários tributos não pode ser criado que vai ter que respeitar. Mas o empréstimo compulsório não é. Entendeu? Verdade. Então, o empréstimo compulsório está sendo o primeiro ponto. Agora, para que setor o empréstimo compulsório? Para uma Amazon, para as empresas que no contexto econômico, elas tiveram, pela situação do Covid, elas tiveram um faturamento, elas tiveram um incremento no seu lucro. Você tem aí vários setores que tiveram realmente lucratividade com a pandemia. Verdade. Entendeu? Então, esse setor aí, se for pela questão, se for respeitada a capacidade contributiva, será um empréstimo compulsório em relação a essas empresas. Vamos buscar nessas empresas. Seria uma forma mais justa, por exemplo, né, de ir atrás disso. Agora, voltar a falar das grandes fortunas. Tá? E tem imposto sobre grandes fortunas. 12 mil vezes o valor, né, de quem tem 12 mil vezes o valor, né, da tabela do imposto de renda, que dá em mais de 20 milhões. Tá? Tem gente contra, tem gente que é a favor, fica aquela questão, porque está concentrado ali nos seus 20% a 30% dos brasileiros. Então, você tem essa forma, né? Que eles vão pensar e vão atrás. A outra, em relação aos estados, vai ser realmente isso que eu já lhe falei, que a gente comentou no início, que é o imposto de transmissão causa-morte. Porque as alíquotas da gente ainda, o teto é 8% constitucional. Então, em outros países, em outros estados, é uma forma menos danosa, né, diretamente, para poder você tributar, para ir pegar. Entendeu? Que seria nessa transmissão que você está recebendo de forma não onerosa. Quando eu recebo uma herança, eu estou recebendo de forma não onerosa. Né? Então, essa é a menina que os estados vão atrás. E para isso, é claro, ele vai precisar de... Hoje a gente aqui está o quê? Em 4%, né? Oi? Não, a gente é progressiva, né? Sim. Chegar a 8. Chega a 8, né? É progressivo. Então, o que acontece? Em relação a essas questões, ele vai buscar isso. E outra coisa, eles vão apertar as formas de tributação. No sentido de quê? Onde eles acharem para aumentar a base tributária, né? Então, eles vão, não vão poder mexer em certas alíquotas, mas eles vão fazer muita coisa em relação a produto de substituição, sabe? Alguns que tinham algum tipo de incentivo, eles vão tirar. Tá? Então, assim, eles vão estar buscando esse tipo de coisa que vai ser arrumar a receita. Vão ter que pegar a receita. Então, vamos atrás. Os gastos, eu vi uma reportagem dizendo que os gastos com a pandemia, se continuarem nessa progressão, chegarão a 340 bilhões de reais. E onde é que eles vão buscar isso? Então, deixa eu dar uma boa notícia, pelo menos. Então, o que poderia ser interessante para eles fazerem? Quem está no lucro real tem o quê? Tem aquela trava de 30% para poder usar o prejuízo. Seria aumentar essa trava que já fez os Estados Unidos e outros países. Essa seria uma boa. Né? Quiçá não antecipar esse uso. Né? Mudanças no próprio regime, por exemplo, de tributação, pode ser uma que
tem os casos, só casos específicos que você poderia mudar ao longo do exercício. Competência, regime de competência, regime de caixa, trocar para regime de caixa. Tudo isso está ali dentro do planejamento tributário da empresa. Tem que ser fundamentado, né? Porque senão, né, pode ter problemas lá na frente. Mas são coisas que vão ser testadas ainda. Mas são saídas, né? Oi? São saídas, né? São saídas que o advogado tem que começar a correr e tem que buscar. Daniel, olha, eu tô sempre, eu igual uma louca ainda no imposto de renda dos meus clientes. Eu tomo cuidado, eu vou atrás, eu recupero imposto de renda de quem pagou imposto de renda a mais. É um trabalho que eu faço. E eu vi a Receita Federal do Brasil totalmente centrada, fazendo um trabalho belíssimo para, sabe o quê? Ajudar a liberação dos CPFs que ficaram com problemas. Isso. Então, eles fizeram uma força-tarefa, usando o termo, para poder ajudar a população, os servidores, o funcionário, a receita como um todo. Você lembra dessa polêmica, né? Lembro. As pessoas deixaram de receber. Por que danado eles não fazem isso para liberar os novos perdecompes? Tem noção da quantidade de crédito que as empresas têm requerida por meio de perdecompes junto à Receita Federal? Por que não esse mutirão para liberar esse crédito que é nosso, que ele vai ter que fazer isso ao longo desse um ano? E que não significa saída do bolso da União naquele momento. Não! Né? Mas alivia o fluxo de caixa da empresa. Quer ver outra coisa bacana? Que você vai usar o termo, eu uso, que eu acho bacana. Permutar. Nós já tivemos isso no passado em relação à folha de pagamento. Escolas, né? Eles vão reduzir em troca de bolsas. Hospitais, do mesmo jeito. Entendeu? São opções que o governo vai poder fazer, que ele poderia fazer, que vai para setores claros, que essenciais. Tá? Porque o que vai acontecer? O Estado, a União, não vai ficar reduzido a sua receita? Então, o contribuinte, o cidadão, não espere muita coisa de atividade, de ações governamentais. Né? Então, é puxar a iniciativa privada nos setores essenciais e fazer esse tipo de permuta com os tributos. A única forma inteligente que o Estado pode fazer de reinjetar a arrecadação é fomentando que a iniciativa privada produza mais, que a economia circule mais. Por exemplo, se eu deixo de recolher 2, 3, 5 mil de tributos através do sistema de compensação tributário, perto como você falou, eu automaticamente vou comprar insumo para o meu negócio, eu automaticamente não vou demitir, eu vou segurar mais um pouco aquele funcionário que eu pensava em demitir, eu vou investir numa nova segmentação da minha empresa a fim de fomentar mais vendas. Então, a palavra que mexe essa economia do jeito que a gente está é venda de serviço, venda de produto. É isso, a gente tem que vender. E só compra quem tem capital. Então, o governo tem que estimular a economia. Não adianta só estar o tempo todo dando desoneração, estar o tempo todo... Querendo abrir parcelando. Tá todo mundo já por aqui de parcelamento. A gente teve, por exemplo, agora várias questões importantes junto à Fazenda Nacional, que é a questão da transação. Ótimo! Mas a transação engessada como tá? Ela está engessada ainda. É só exclusivamente para, como eles mesmos defendem, é para aqueles créditos que eles não vão conseguir, estão quase perdidos, que já devem há mais de 15 anos, que já não tem bens. Então, assim, eles têm que reduzir. E para você poder fazer uma proposta individual, para você provar, é um trabalho, claro, o advogado tem que fazer um belo de um trabalho para provar realmente que a empresa está endividada, que ela não vai poder. Então, mas para isso ela tem que estar no patamar altíssimo. Entendeu? Isso é para as grandes empresas, mas o Brasil não é feito das grandes empresas. Então a gente fica engessado. O pequeno e médio empresário está, de fato, à míngua, né? E, não obstante esses programas emergenciais de crédito, que a gente já falou aqui no começo, para quem entrou no toque agora, mas, como o Pronamp e os outros, mas, de fato, há restrição. Eu não consigo ter acesso a crédito e isso impede até um pouco, Sheila, da gente pensar, enquanto empresário, a nível de futuro. Eu já estou já estou sem caixa e vou continuar empreendendo numa atividade que daqui a 3 meses o governo vem para cima de mim por tudo, para me confiscar ainda mais. Então, é um desestímulo à economia, né? Do jeito que as coisas estão caminhando. Exato. E vai ser lento. Daniel, vários setores vão ter despesas e delas vão ser exigidos muito mais.
Você tem noção da aviação, que já está e vai, muitas vão entrar também em recuperação judicial. Muitas. Pode esperar que vai ter muita recuperação judicial. E a União e os estados têm que olhar com bons olhos nessa questão do contribuinte, né? Para ver se é um contribuinte, não for um contribuinte quanto mais, para ter outro olhar em relação a isso. Porque deixa eu só aproveitar que eu sei que o tempo está acabando, para alertar essa questão do compliance tributário. Daniel, tudo que a gente ouviu foi o desespero do nosso cliente, dizendo, eu não vou pagar. Depois eu me resolvo. Depois eu me... Gente, tudo que... Olha, as obrigações acessórias que ele deixar de cumprir nessa fase, isso vai gerar um custo maior. E, olha, passivo, ele já poderia estar né, devendo alguma parcela lá no passado. Ele está falando de março, abril e maio. Mas ele poderia estar com alguma parcela já atrasada lá. Então, quando ele retornar o parcelamento, quando ele voltar aos refis da vida, ao federal, ou o que for posterior, com todos os outros tributos que foram deferidos, e aí, se ele não conseguir, se ele não se organizar e manter isso em ordem, vai ser um ele problema. não se recupera amanhã. Não se recupera amanhã. Não recupera, não. E ele tem que ver a atividade dele, o empresário, olhando para o futuro. Ele não pode estar arriscando de todo jeito, Dani. Por que eu digo isso, Daniel? Porque o estado da Paraíba, por exemplo, cada vez mais está ficando tecnológico. Cada vez mais ele tem um controle do negócio do contribuinte. Você vê, por exemplo, que ele liberou as maquininhas, né, diferenciadas para o pessoal de restaurante. Você ali, não pense você que o Estado não vai ter controle depois do que entrou, do que você recebeu. Não tente burlar. Não tente não ser honesto em relação ao Estado. Porque você vai sofrer as consequências. Porque ele está atento a isso de forma eletrônica e automática diária. A gente está num momento de hiperfiscalização, né? Já estava e com a pandemia agora piorou. Exatamente. E o olhar é esse, né? É aquela história... Tanto a gente como empresa, a gente pensando como empresa, a gente precisa fomentar o crescimento, o Estado do mesmo jeito. O Estado também tinha os seus compromissos antes da pandemia, e aí ele vai atrás de verba para isso, ele vai atrás de caixa para isso, né? Então ele vai ver aonde. E que ele não pode aí também matar a galinha dos ovos de ouro dele. Ele tem que realmente olhar para o mercado, que segundo o Marialvo, vai ter esse olhar, né? Vai ter esse olhar e tem que ter um olhar em relação à capacidade realmente contributiva, tá? E outra coisa, não espere refinanciamento. Não trabalhe o seu planejamento, não imagina... Em cima de refis. Não faça isso. Não faça isso. É um tiro muito no escuro, né, Sheila? É um tiro no escuro, sim. Você vai estar acumulando e correndo grandes riscos. Do mesmo jeito que você vai ter que repensar a forma de chegar no mercado, de aumentar as tuas vendas e de aumentar o teu... Voltar, não é nem aumentar, é voltar aquela sua oferecimento de produto, de você divulgar o seu produto, você começar a vender, gerar realmente caixas. Olha, reserva do Estado. Não brinca com ele, porque você pode estar colocando realmente em risco a sobrevivência da empresa. Porque eles vão vir ávidos, sim, vai ter auto de infração, não vão liberar. E tem situações, Daniel, que, por exemplo, já oferecem alguns parcelamentos. Então, os tributos que já têm parcelamento ordinário, tipo do Simples, que vão vir essas parcelas, que é um alerta. Se você não tem parcelamento anual, o faça, pronto. Veja tudo que você pode utilizar. Faça um planejamento. Tudo que você puder utilizar, utilize de forma planejada. Entendeu? Como eu brinco, pega a danada dessa planilha aqui, que é cheia de tributo de dados, de obrigação de tudo. E leve isso realmente a sério, porque vai precisar. Sheila, a gente está com o tempo estourado. Vamos fazer um outro talk. Você vai voltar a esse quadro aqui do escritório para a gente falar, sobretudo, sobre essas medidas, né? Em um segundo momento, essas medidas efetivas podem ser tomadas. Então, para a gente não cair, deixar todo mundo sem o seu tchau, sem o seu beijo de boa noite, eu queria primeiro te agradecer demais. A gente é parceiro, você sabe disso. Nossos escritórios são co-irmãos. Então, obrigado demais por esclarecer os espectadores, tanto do Sava como do seu Instagram, @SheilaSodré, por tudo que foi dito aqui.
Obrigado, Ah, Sheila. eu que agradeço a oportunidade. É o tipo de. Dá para perceber pelo meu tom de voz que eu sou apaixonada pelo tema. Então, se der, meu amigo, a gente vai falando, vai discutindo, porque é algo realmente que é encantador quando você escolhe a área da advocacia que você gosta de estudar. Então, foi um prazer, um beijo grande e me sigam nas redes sociais. Arroba Sheila Sodré, pessoal. E confira as Exatamente. lives de Sheila, que ela hoje foi Ah, entrevistada, pois mas ela tá com cada live, ó, vou primeira visita. entrevistar um contador incrível, estou buscando o secretário, viu? Sheila, um beijo, obrigado. Outro, querido. Esse vídeo vai ficar salvo tanto no nosso IGTV